O Sérgio me ligou agora no começo de abril. A gente está nessa confusão dessa pandemia, mas ele é policial, estava trabalhando normal. Eu estou trabalhando normal lá no Hospital IPA, a gente não parou. Daí o Sérgio me ligou e falou assim: Marco, eu queria falar sobre o meu nariz com você. Eu falei assim: Sérgio, vem aqui, a gente está atendendo. Vem aqui que eu dou uma olhada para você. O Sérgio veio no meu consultório. O Sérgio é um paciente muito especial. Ele é policial de altíssima formação, uma pessoa muito esclarecida e autodidata. Então o Sérgio chegou para mim e falou assim: Marco, ó, esse meu nariz do meu lado esquerdo aqui, ele tá trancado. E já faz uns 3 meses. Eu trancado só de um lado, lateralidade nariz, a gente sempre fica meio esperto. E eu tô com uma dor aqui na minha nuca, do meu lado esquerdo também, já faz aí uns 6 meses. Daí a gente já fica mais preocupado. Falei, tá, Sérgio, e daí? E eu já sei que eu tenho. Bem, quando o Sérgio falou isso, sabe aquele tipo, apertei o cinto de segurança e falei, vai lá, Sérgio, fala aí o que você tem então. Então, daí ele abriu o telefone dele e começou, hipótese número 1, rinite alérgica. Eu falei, pô, Sérgio, acho que não, né? Porque rinite alérgica, normalmente um sintoma vem às vezes com coceira no nariz, crise de espirro, e a congestão nasal, ela ocorre normalmente bilateral. Rinite alérgica só de um lado, acho que não é. Ele, então não é. É desvio de septo. Não, não, mas o seu nariz sempre teve trancado desse lado? Não, ele está trancado agora nos últimos tempos. Não, Sérgio, calma. Ó. Desvio de septo é uma alteração estrutural que a gente tem, que a gente percebe. Se a gente fala assim, sempre respirei mal por esse lado do nariz. Toda doença tem uma história clínica, uma evolução lógica. Daí ele falou assim, então já sei, então é adenoide. Não, espera um pouquinho. Adenoide, Sérgio, é um tecido linfóide que ocorre lá atrás do nariz e normalmente essa alteração a gente observa muito em criança, até 3, 4, 5, 6 anos de idade, depois ela vai regredindo com o passar do tempo. E ela se apresentar no adulto é muito incomum. E daí que ele soltou a máxima, então é carne esponjosa. Falei, Sérgio, eu nem sei o que é isso, viu? E daí eu falei, é verdade, porque esse termo carne esponjosa é um termo de uso popular, consagradíssimo popularmente falando, e que se refere a todos os motivos de obstrução nasal. Mas essa doença em si não existe. Carne esponjosa não é desvio de septo. Carne esponjosa não aumenta das conchas nasais, dos cornetos, que a gente observa muito em rinite. E carne esponjosa não é o aumento da adenoide, porque daí é adenoide. Então, carne esponjosa é um termo de caráter popular por uma obstrução nasal que ainda não foi feito o diagnóstico. Isso é carne esponjosa. Eu falei, Sérgio, faz o seguinte, senta aí, deixa eu fazer uma videonasoscopia em você, deixa eu dar uma olhada no seu nariz. Quando eu coloquei o endoscópio, meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista e eu vou contar para vocês a história do Sérgio, que apresenta, na verdade, é um pólipo de recesso esfenoitimoidal do meato superior, que fica bem na frente do seio esfenoidal, associado com uma rinocinusite crônica do seio esfenoidal. Falei para o Sérgio, graças a tudo, ele não era nenhum tipo de tumor, uma neoplasia, algo maligno, e é uma lesão de caráter benigno, que é um pólipo. Então agora eu vou mostrar para vocês a cirurgia do Sérgio, que apresenta uma rinocinusite crônica do seio esfenoidal do lado esquerdo, associado a um pólipo de recesso esfenoidal do meato superior. Ufa, beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Essa narina esquerda do paciente, eu estou lateralizando então o corneto inferior, à esquerda o septo nasal, e essa é a famosa carne esponjosa. Observe a coloração dela e a consistência dela, como é completamente diferente em relação aos cornetos, em relação ao septo nasal e a própria mucosa de toda a cavidade nasal. Então veja que ela é de uma coloração mais amarelada, tem uns vasos mais claros à superfície. Eu tenho duas, então veja que uma não se conecta, a outra que eu estou aspirando, uma outra não se movimenta. E ela está caindo no rinofaríngeo do paciente. Então esse é o grande detalhe dessa cirurgia, conseguir preservar a rinofaríngeo do paciente para não deixar esse pólipo cair dentro da garganta do paciente
porque eu estou fazendo essa cirurgia com anestesia local. Veja que conforme ele respira, esse pólipo, que é essa carne esponjosa, então a gente considera o pólipo nasal então como essa carne esponjosa. Bem, a cirurgia do seio esfenoidal, ela faz parte desse procedimento porque eu tenho que buscar, como vocês estão vendo aqui, a parte mais próxima de inserção dessas carnes esponjosas, ou seja, desses pólipos nasais, na cavidade nasal. Então, quanto mais próximo eu me localizo do pedículo, ou seja, da inserção desses pólipos, mais fácil removê-los. Como essa estrutura é muito grande, eu sempre cauterizo ela para ter um pouco de segurança que não vai haver um sangramento. E esse é o grande detalhe dessa cirurgia. Acho que isso é uma das partes principais que a gente tem que ter em mente. Veja que eu estou gentilmente convencendo esse pólipo sair do rinofaríngeo do paciente, para que a hora que eu consiga desconectá-lo da cavidade nasal, ele não caia para a garganta do paciente. Como está com anestesia geral, seria uma sensação de sufocamento ruim assim, para o paciente. Então, essa é a grande dica. Veja que eu vou pegando ele ponto a ponto, passo a passo, para removê-lo numa estrutura única, que a gente chama num bloco só. Eu vou puxando ele, porque qual que é o meu objetivo? É tirá-lo da rinofaringe e conseguir visualizar o assoalho da minha cavidade nasal e a abertura do meu rinofaringe. Então veja que agora eu acomodei ele lá para cima, eu venho puxando ele gentilmente e agora eu vejo o cavo. Então eu entro com o endoscópio, olha aqui eu levanto um pouquinho e aqui eu vejo o cavo, que é a abertura daí do nariz para a rinofaringe. Tem um pouquinho de sangue, mas olha que está bem controlado o sangramento de pequena quantidade. Aí fica adenoide, a abertura direita é a tuba auditiva. Então veja que eu controlo agora o cavo. Como? Eu vou colocar uma gaze no cavo, porque a hora que eu cortar o pedículo desse pólipo, eu não quero que ele acidentalmente escorregue para a garganta. Então eu coloco essa gaze no fundo, e esse é o grande truque dessa cirurgia, que ela protege o cavo e não vai deixar que esse pólipo, quando eu for manipulá-lo, possa ocorrer um acidente, ele escapar da minha mão, escapar da minha pinça e cair no rinofaringe, e o paciente acaba se sufocando com essa estrutura na garganta. Então aqui eu vou novamente, como eu já cauterizei esse pedículo, eu estou desinserindo então esse pedículo gentilmente, que ele já está cauterizado, então eu já tenho um controle de sangramento nasal, e agora eu vou removendo então o pólipo. Observe o tamanho desse pólipo, realmente ele é bem grande mesmo. Esse é um pólipo de recesso esfenoitimoidal, é o nome desse pólipo nasal. Mas como eu falei para vocês, o Sérgio ele tinha um pouco de dor de cabeça também. Então, esse pólipo por si só, ele não dá dor de cabeça. Então, provavelmente, o Sérgio deve ter alguma coisa, porque a tomografia apresentava um velamento do seio esfenoidal. Então, agora a gente parte para a segunda parte da nossa cirurgia, que a primeira foi a remoção dos pólipos, e agora fazer a cirurgia do seio esfenoidal. Eu já vejo um edema de mucosa lá dentro, já tem secreção mucopurulenta, já consigo observar claramente por essa manipulação. Novamente com o Kerrison, então eu faço essa abertura do seio esfenoidal, veja a secreção purulenta lá no fundo. Tem então esse edema de mucosa, realmente um edema não muito característico em si, mas isso é uma lesão inflamatória. Eu retirei essa porção polipóide, até eu achei que era um papiloma invertido, mas enfim, no anátomo patológico veio mesmo como pólipo nasal. Então retiro numa manobra, né, me equilibrando com essa porção polipóide, e agora uma visualização final então de toda a abertura do seio esfenoidal, que é a cirurgia que a gente já vem praticando há algum tempo nas aulas anteriores. Esse é o final da cirurgia, veja o controle do sangramento, um controle muito grande. A cirurgia toda tecnicamente ela é realizada com o máximo de segurança. A gente consegue observar então toda a cavidade aí do seio esfenoidal,
e todo o controle hemostático e todas as estruturas bem delimitadas. Veja que a gente termina a cirurgia somente com um leito cirúrgico mesmo danificado, o resto das estruturas todas preservadas. É isso que a gente tem um ótimo controle de pós-operatório para os nossos pacientes.